98, livro 2, questão 4 da URGS. Em uma aula de laboratório, os alunos realizaram um experimento para demonstrar a relação linear existente entre a massa e o volume de diferentes cilindros maciços feitos de vidro. A seguir, repetem o mesmo experimento com cilindros de aço, alumínio, chumbo e cobre. No gráfico abaixo, cada reta corresponde ao resultado obtido para um dos 5 materiais citados. Então tu vê, ele falou que um dos cilindros era de vidro, falou que os outros cilindros eram de aço, alumínio, chumbo e cobre. E ele foi lá e deu o gráfico que falava da massa em gramas versus o volume em centímetros cúbicos. E tinham 5 retas crescentes. Numeradas de 1 a 5. A reta que corresponde ao resultado obtido para o chumbo é a de... Peraí, deixa eu ver. Densidade ou massa específica é massa sobre volume. Isso aí está com cara de equação de primeiro grau, né? Já que é uma reta, está dividindo, passa multiplicando. A massa é a massa específica multiplicada pelo volume. Tu vê, ó, o nosso y está fazendo o papel de m, né? O m está fazendo o papel de y. A vezes x mais b. O b é zero, porque são funções lineares, né, que passa pelo 0, 0. Então o meu coeficiente linear, que é o que determina a inclinação da curva, é justamente a massa específica. Desses caras, qual que tu acha que é o mais denso? Parece que sim, parece que é o mais denso. Eu vou usar esse meu conhecimento de intuição, intuitivo, e vou dizer, não, realmente o chumbo eu acho que é o mais denso deles. Eu não nem discuto em relação ao vidro, ao alumínio e ao cobre. Ao aço é que a gente poderia ter algum temor ali, né? Porque a gente tem a mania de dizer que o chumbo é um material muito denso e é mentira, né? Nós discutimos isso, né? Que o ósmio e o irídio são 3 vezes mais denso que o chumbo. Até o mercúrio, que está presente nos nossos termômetros das nossas casas, é mais denso que o chumbo. Então está na cultura popular de que o chumbo é muito denso, mas não é verdade. Existem muitos outros materiais na tabela periódica que são mais densos que o chumbo. De qualquer forma, seria muita sacanagem, né, colocar um material mais denso que o chumbo para a gente fazer essa análise. Então tu vê, analisando matematicamente a ideia de massa específica, eu percebi que o coeficiente angular é a massa específica. Quanto mais inclinado, maior a massa específica. Então o Mi1 é maior que o Mi2, que é maior que o Mi3, que é maior que o Mi4, que é maior que o Mi5. Se eu conheço a ordem de densidade desses materiais, eu consigo descobrir quem é o mais denso. Portanto, eu vou supor que o chumbo é o Mi1, que é a letrinha A. Vocês têm gabarito só para a gente confirmar? É isso mesmo? O aço é um pouquinho menos denso que o chumbo. Pouquinho, não muito. Então, eu diria que essa aqui é a curva para o aço. Depois eu diria que é a curva do... Eu não sei se vidro é mais ou menos denso do que cobre. Não sei. Então, aí aqui no final, o alumínio eu diria que é o menos denso deles, o alumínio. E aí eu ficaria em dúvida aqui entre vidro e cobre. Não temos obrigação de saber. Pela tabela periódica daria para a gente, de repente, intuir isso, né? O vidro basicamente é feito de silício, né? Certo? E aí tu sabe que quanto mais para o centro e mais para perto do ósmio e do irídio da tabela periódica, né, maior a densidade. Então, com uma tabela periódica, a gente até poderia achar as demais curvas ali. Valeu, meu querido. Vamos para a lista 12, página 16, questão 92. Lista 12, página 16, questão 92. Além de atrair certos tipos de metal, o ímã tem várias outras capacidades, dentre elas a de apagar as informações contidas em um cartão magnético. Isso ocorre porque cada pedaço do cartão magnético, mídia magnética, armazena informações pela orientação
movimentação de seus ímãs microscópicos ou dipolos magnéticos. Quando esses ímãs são submetidos a um campo magnético externo intenso, eles se realinham de acordo com esse campo, perdendo as informações gravadas anteriormente a respeito dos ímãs e do campo magnético associados a eles. É correto afirmar que, letra A, sempre há campo magnético onde há cargas elétricas. Falso. Cargas elétricas estáticas geram campo elétrico apenas. Cargas elétricas em movimento é que vão gerar campos magnéticos além do campo elétrico. Por isso que uma carga elétrica parada, ela só gera campo elétrico. Se eu começo a sacudir ela, além do campo elétrico que já gera por ela existir, ela está gerando campo magnético. E aí ela começa a emitir radiação eletromagnética. Letra B. Se quebrarmos um ímã ao meio sucessivas vezes, somente se obterá um polo magnético isolado quando se isolarem os átomos individualmente. Nem assim. Mesmo isolando um átomo individualmente, o próprio átomo vai ter o seu polo norte e o seu polo sul. Os polos magnéticos são inseparáveis. Letra C. Embora os dois não coincidam, o polo norte geográfico da Terra está muito próximo do polo norte magnético. Mentira! O que a gente chama de polo norte geográfico da Terra, nas proximidades dele está o polo sul magnético. Os opostos se atraem. Se o polo norte da bússola é atraído pelo polo norte geográfico, é porque ele é um polo sul magnético. Bom. Letra D. Um corpo em repouso, carregado negativamente, pode apagar os dados de um cartão magnético que se encontra em repouso nas proximidades desse corpo. Por incrível que pareça, não. Campo elétrico não vai interferir em campo magnético. Para que eu apague os dados do cartão, eu tenho que gerar campo magnético nas suas proximidades, como o enunciado falou. E cargas elétricas em repouso não geram campo magnético. Tinha que estar em movimento. Letra E. Ferro, níquel, cobalto e suas ligas também podem ser utilizadas na fabricação de mídia para armazenagem magnética de dados. Ferro nós sabemos que é ferro magnético. O cobalto eu cheguei a citar que é ferro magnético. O níquel eu não citei. Mas a gente tem que acreditar que é ferromagnético, certo? Porque todas as outras afirmações estão erradas. O cara ter decorado que o níquel e o cobalto também são ferromagnéticos é pouco esperado. Ferro a gente sabe que é ferromagnético. Portanto, a gente tem que confiar que esses outros metais são ferromagnéticos e, portanto, podem ser usados para fabricar mídias magnéticas. Muito bem. Então, se eu quiser fabricar alguma coisa que interaja com campos magnéticos, esse material tem que ser fortemente atraído por campos magnéticos. Então tem que ser um material ferromagnético. Acabamos de ver que níquel também é um material ferromagnético, tal qual o cobalto. Muito bem, ótima pedida. Obrigado. 88. Página 15 da nossa lista 12. Questão 88, tinha um errinho gráfico ali, hein? Página 15, questão 88. As ondas de rádio são as ondas eletromagnéticas de menor frequência, de 10 na 5 a 10 na 12 Hz. Então cuidado, não é 105, é 10 na 5. De 100 mil a 10 na 12, 10 na 9 bilhão, trilhão de Hz. Jezebel. Tu imagina as de maior frequência. Se essas são as de menor frequência, não dá nem para acreditar. E, portanto, de maior comprimento. Realmente, né? Menor frequência vai dar um maior comprimento de onda. São produzidas pela vibração de cargas elétricas em antenas e utilizadas em telecomunicações. As ondas de rádio se classificam em várias faixas, de acordo com seu comprimento ou com sua frequência, e com os serviços a que se destinam nas radiocomunicações. As ondas longas, isto é, as de maior comprimento, entre 100 kHz e 550 kHz, são utilizadas em comunicações marítimas, radiofaróis e algumas emissoras de rádio na Europa. Para uma emissora que transmite na frequência de 1.5 MHz, a uma velocidade muito próxima de 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, que é a velocidade da luz no vácuo, estima-se um comprimento de onda
muito próximo a V igual a lambda vezes F, equação fundamental das ondas. Ele disse que a velocidade da onda é 3 vezes 10 na 8, velocidade da luz no vácuo. Ele quer que eu calcule o lambda. E ele me disse que a frequência dessa última onda era 1,5 MHz. O aluno tem que estar acostumado com esse M maiúsculo. Esse M maiúsculo, que significa mega, é 10 na 6 Hz. Esse aqui era o detalhezinho mais importante para matar a questão. Perceber que a frequência estava escrita em megahertz. Está multiplicando, passa dividindo. 3 vezes 10 na 8 dividido por 1,5 vezes 10 na 6 é igual a lambda. Lambda é igual 3 dividido por 1,5 dá 2. Divisão de potências de mesma base. Mantém a base, subtrai os expoentes. 8 menos 6, 2. Multiplicar por 10 na 2 é multiplicar por 100. 200 metros o comprimento de onda destas ondas citadas. Isto é a distância entre duas cidades? Não. Duas cidades, 200 metros, que é isso? É a altura de uma pessoa. Que absurdo. É a distância percorrida por um carro em 1 hora. Só se for sendo empurrado por pessoas. E olhe lá, dá para fazer muito melhor que isso. Distância aproximada entre duas quadras. A gente diz que uma quadra tem 100 metros, né? 2 quadras, 200 metros, está razoável. Tu vê, cara, além de noções de ondulatória, tinha que ter bom senso no dia a dia para matar essa questão. Perigosinha. A altura de um prédio de 5 andares, não, né? Cada andar 3 metros, 3 uns 15 metros esse prédio deve ter. Show. Esses dias eu pedi numa prova de 2º ano de ensino médio de matemática, era questõezinhas sobre área, volume, bem simples assim, a matemática. Aí para tentar variar um pouco o cardápio, eu pedi para eles estimar a área da sala deles de cabeça. Cara, tu não imagina a quantidade de coisa que deu. Teve sala com 1 metro quadrado, teve sala com 100 metros quadrados, e a sala não tem 100 metros quadrados, a nossa sala é um pouquinho menor que essa. Então às vezes a pessoa sabe até calcular, né? Mas falta o bom senso do dia a dia. Não se esqueçam, vocês têm entre 1 e 2 metros. Né? Uma boa referência, né, para tu na hora de estimar os tamanhos aí. Qual que era mesmo? Desculpa, me perdi. Aqui? Valeu, garoto. Voltamos ao livro, meus queridos. Página 375.